Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu caríssimo doutor Robson. Seja bem-vindo ao Instagram da ABM, né? Nessa nova atividade que a ABM vem fazendo, de convidar pessoas importantes da área médica, né? Semana passada tivemos o doutor César Amorim, que é nosso diretor de defesa profissional. Hoje, a ABM tem o carinho e a honra de receber o presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Lincoln Lopes Ferreira, cirurgião geral e digestivo, né? Do estado de Minas Gerais. E vamos trocar um pouco de ideia aqui sobre o momento atual que vamos passando, né? O assunto, como é do interesse, é exatamente o Covid. E eu gostaria de fazer com você tipo um pinga-fogo, um bate-papo, para que a gente pudesse ouvir a opinião da Associação Médica Brasileira, como nós estamos cuidando disso em relação à população em forma geral e também aos médicos em especial, mas de todo o profissional de saúde. E então a gente vai fazer um bate-papo com você. Seja bem-vindo, amigo, suas primeiras considerações. Meu caro doutor Robson, muito obrigado. Prezados colegas, uma ótima noite. Dizer da honra e da satisfação, em nome da Associação Médica Brasileira, de poder participar desse momento, esse momento basicamente de uma reflexão conjunta com os colegas, posto que vivemos tempos que normalmente uma geração enfrenta uma vez ao longo da sua existência, né? Ou seja, um momento análogo ao que nós passamos hoje ocorreu há 102 anos, em 1918 e 1919, em condições completamente diferentes das atuais. Ou seja, não existe, inclusive, nenhum certo padrão de comparação sobre o que aconteceu naquela época com os fatos, os acontecimentos desse nosso passado recente e nesse futuro próximo. Então, meu caríssimo doutor Robson, com o qual eu divido a diretoria da Associação Médica Brasileira, e agradeço imensamente por todo o apoio. Muito obrigado. Bom, amigo, vamos à primeira colocação aqui, diante da sua fala, né? Como é que a AMB tem visto essa questão sobre o trabalho médico e da equipe de saúde na pandemia do Covid? Por exemplo, como é que tem sido visto pela AMB, a questão dos EPIs, a questão de estarem disponíveis, a qualidade, como é que vocês veem, qual é a preocupação e o que a AMB está fazendo para ajudar a equipe médica e os nossos colegas que trabalhamos conjuntos? Muito bem. Lidar com doenças infecciosas, né, lidar com doenças em geral, obviamente é o nosso métier. A medicina existe em função do ser humano para atender os interesses dos nossos pacientes. Logo que começou a se discutir essa questão da eclosão dessa nova doença, né, na questão da identificação, na questão da sua evolução, de contágio, ou seja, nós estamos falando aí na virada do ano, mês de janeiro. Basicamente, naquele momento, os nossos contatos com as autoridades foram todos no sentido de estabelecer um projeto de trabalho visando proteger todos os trabalhadores da saúde, particularmente nós médicos, né? Lembrando que temos delegação para falar em nome dos médicos, mas tudo se aplica aos demais. E, basicamente, na época, fomos conclamados, junto com o Conselho Federal de Medicina, a chamar os colegas médicos a cumprir o seu dever cívico, e fomos também unânimes e firmes em dizer que só o faríamos uma vez asseguradas as condições de trabalho e a proteção para o colega, posto que ele pode se infectar, ele pode infectar a sua família, né? Infelizmente, né, nessas alturas da pandemia, já temos aí óbitos registrados de colegas e de demais profissionais de saúde na linha de frente. E hoje nós já contamos com uma situação, eu diria, um pouco melhor. Mas a Associação Médica Brasileira ela abriu imediatamente um canal para que os colegas pudessem expressar sobre a questão da falta dos EPIs. Recebemos mais de 3 mil denúncias de Roraima ao Rio Grande do Sul. A maioria é triste constatar de coisas simples, luvas, aventais, máscaras, gorros, que não eram para faltar em nenhum serviço de saúde, em nenhum momento, ainda mais no momento de pandemia. Algumas dessas situações foram resolvidas, ou seja, temos assim um orgulho e alegria de dizer que a gente conseguiu colaborar em vários casos.
e todas elas foram levadas ao conhecimento do Ministério Público, a quem tem poder legal de obrigar os gestores, notadamente aqueles mais desinteressados, vou chamar assim para poupar os ouvidos dos ilustres colegas, a que venham a cumprir seu dever. Então, foi nesse aspecto aí, foi o ponto que nós atuamos e temos atuado conjuntamente ao lado dos colegas que tão valorosamente atuam no dia a dia de combate à Covid. Bom, como você bem falou, a questão dos EPIs, né, e nós temos uma primeira novidade boa que o Dr. Lincoln vai poder nos falar. Nós fechamos a parceria com uma grande empresa brasileira que nos colocou à disposição quantidade razoável de EPIs, de máscaras, tanto as cirúrgicas como também a N95 e o Face Shield, que vai estar em breve chegando em todas as federadas da MB. E isso foi um papel bem feito por nossa equipe, com você à frente. Como é que você gostaria de falar sobre esse aspecto também do papel da NB? Isso, na realidade, se insere dentro desse desejo de propiciar aos nossos colegas o maior grau possível de proteção. Faz parte da nossa responsabilidade enquanto associação, que não foge, em momento nenhum, do seu papel cidadão em função da boa medicina. O que nós desejamos o tempo inteiro é uma valorização e um respeito à atividade do médico. E, nesse aspecto, de fato, a nossa equipe brilhou e foi capitaneada pelo nosso assessor de comunicações, o Rodrigo Aguiar. Ele conseguiu, de uma grande empresa nacional, uma doação de volumes expressivos, então, que nós estamos distribuindo aí por todo o território nacional. Inclusive, assim, algumas secretarias, como a Municipal de Saúde do Rio, por exemplo, entrou em contato direto solicitando o apoio que fosse possível e agradecendo desde já pela iniciativa. Então, meu caro Robson, é algo que é uma gota d'água num oceano de necessidades. Mas é aquela história, se cada um, né, cumprir o seu papel, se cada um não se furtar, certamente todos estaremos contribuindo dentro da nossa possibilidade, no espectro das nossas ações, para mitigar os problemas e superarmos mais rápido essa atual pandemia. Vamos agora um pouquinho mais apimentar a conversa, né? Afinal de contas é baiano que está falando aqui com o mineiro, né? E eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da antecipação da graduação dos profissionais de saúde, notadamente o médico. Como é que a MB viu essa questão? Fomos informados e, de pronto, colocamos a nossa inconformidade. Nós já temos discutido muito, não é nenhuma novidade para nenhum dos colegas, que não é possível um país abrir, né, em um período de 17 anos, mais de 200 escolas de medicina. Num certo momento, o ritmo era de uma escola de medicina a cada 30 dias. Ou seja, não é possível você formar corpo docente, você ter estrutura, laboratórios, hospitais, escolas, ambulatórios preparados, cadáveres, ou seja, simplesmente não é possível. E a medicina, ela se baseia, né, obviamente, no seu conteúdo técnico fundamental, mas tem que ser exercido com ética e com humanismo. E, para isso, você estrutura um corpo docente adequado, composto de pessoas que têm formação em andragogia, mestrado, doutorado, pesquisadores. Então, a nossa crítica ao que ocorre no ensino médio brasileiro é muito grande. Apressar esse ensino, perdão, essa graduação, dá licença, acelerar essa graduação sob pretexto de atendimento a uma doença nova, contagiosa, ainda que de baixo potencial, mas potencialmente fatal, tornando ainda mais precária a formação do médico, porque a pandemia passa, mas a formação inadequada não. Essa é uma cicatriz, entre aspas, curricular, que os jovens colegas levarão para o resto de suas vidas. Portanto, a nossa posição foi contrária, mantemos o nosso entendimento que
sacrificar a qualidade da formação não vai conduzir a bons resultados e o pior, nós não temos como corrigir isso posteriormente. É interessante o seu argumento e aproveitar também aqui, agradecer a Mauro da Associação de Hospitais da Bahia pela presença, né, que é outro segmento também que vem sofrendo. E vou aproveitar, Mauro, sobre a sua presença, eu vi de Lincoln a relação hoje com a pouca ocupação dos hospitais e qual é a preocupação que a MB tem, principalmente com as doenças invisíveis que se tornaram diante do Covid, como é que a MB se coloca isso e a sua opinião pessoal como médico, o que está acontecendo com diminuição de atendimentos de forma ambulatorial, a questão também da própria emergência e urgência, e isso vem trazendo um transtorno muito grande, que é o aumento de complicações de doenças crônicas, e eu queria ouvir a sua opinião em relação a essa questão, em especial também a questão das cirurgias não emergenciais, como é que a gente pode se posicionar diante disso? Essa hoje é mais um dos grandes desafios, porque ele é bastante cheio de variáveis. O país é de grande extensão, como é de conhecimento de todos, e você tem aqui no Brasil certas condições que não se repetem nos epicentros da pandemia. Exceto, talvez, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente não encontra grandes densidades populacionais como ocorre no norte da Itália, em Nova York ou na própria China. Especialmente as zonas mais do interior, região centro-oeste, norte, interior da região nordeste, o norte aqui das minhas Minas Gerais, são regiões de escassa densidade populacional, onde o avanço da pandemia se faz de uma maneira muito diferente nos diversos locais. A ANB, preocupada com isso, colocou um documento, o Projeto de Diretrizes, fica à disposição de todos, está lá no nosso site, o Projeto de Diretrizes ANB Covid-19, em que nós colocamos lá, com base na localização da região, o número de habitantes, o número de leitos disponíveis, o grau em que existe acometimento de Covid-19, exatamente a questão da possibilidade de você atingir algum ponto responsável de equilíbrio entre o distanciamento social, que achata a curva, e as demais atividades que precisam ser preenchidas. Aqui em Minas Gerais, o número de acidentes de motocicletas caiu para menos de 20% do total. O número de acidentes automobilísticos reduziu para menos da metade. As cirurgias eletivas estão suspensas, o que faz com que os hospitais, principalmente a rede particular, esteja ociosa, à semelhança do que ocorre em Salvador e em outras capitais, arcando com custos que nós sabemos são muito altos. É necessário, e é uma discussão que existe em Nova York, existe em todos os hospitais, perdão, em todos os locais, a necessidade do estabelecimento de espaços livres da Covid, justamente porque as demais doenças continuam o seu curso. As pessoas continuam a ter insuficiência coronariana, que se não tratadas adequadamente podem infartar e falecer, continuam a ter outras pneumonias, que se não tratadas adequadamente pode conduzir a um êxito letal. Ainda que numa redução menor, continuam tendo os acidentes, as causas traumáticas. Os pacientes oncológicos precisam continuar a manter seu tratamento, os nefrológicos. Portanto, é fundamental que, com o devido cuidado, com a devida clareza, e hoje atuamos junto, né, o nosso diretor de defesa profissional, doutor Carlos Lobo Jasmin, atuou junto com a Agência Nacional de Saúde, e já está estabelecido documentos, protocolos que permitem não voltar ao que eu chamaria de uma plena normalidade, mas pelo menos mitigar essa questão dessas cirurgias represadas, porque cirurgias eletivas, na realidade, são cirurgias cuja evolução da doença é lenta o suficiente para que você possa planejar o tratamento. Mas, em última análise, toda doença cirúrgica não tratada no tempo correto, ela vai se tornar uma emergência. Nós sabemos perfeitamente disso. Consequentemente, nós temos que ter a responsabilidade, os meios, e hoje nós já os temos, para que a gente consiga administrar, sempre, volto a dizer,
no interesse e na segurança dos nossos pacientes e dos nossos colegas. Eu queria citar aqui a presença de nossos queridos amigos Aderval e Marcelo Cascudo, nos prestigiando, dois colegas das federadas de Sergipe e do Rio Grande do Norte, sejam bem-vindos. E como colocou aqui meu querido amigo, o anestesista Dr. Abelardo, conselheiro do CREMEB, que chamou a atenção que agora uma recomendação 02 de 2020 falando exatamente dessa questão da volta das atividades relacionadas a isso, tá? Lincoln, dentro dessa questão de formação, voltando à formação, como é que você vê um dado que preocupa muito, que é a questão do manuseio inadequado, pelo menos da equipe médica e dos profissionais de saúde, que tem trazido uma perda muito grande de colegas que deixam de trabalhar por conta da contaminação, e quanto é importante o treinamento dessas atividades para a equipe como um todo. Como é que você vê isso, já que é um papel também da ABM, da MB, o treinamento e a reciclagem desses colegas? Robson, você chama atenção para um ponto fundamental. Nós criamos, na Associação Médica Brasileira, o que nós chamamos de comitê de crise. Nós nos reunimos todas as noites e temos a oportunidade de discutir temas os mais variados, desde a questão da necessidade de suprimento de EPI e da natureza desses EPIs, passando pelas possibilidades de terapia, novas drogas, o que surge, o que basicamente é expectativa, questão de vacina, questão de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos no meio da Covid. E uma das apresentações mais interessantes que nós tivemos foram colegas que foram falar sobre a dinâmica do hospital de campanha, a montagem, as dificuldades, e outro colega que foi nos falar sobre a preparação. Então, prezados colegas, muita atenção, vejam o risco. Eles se prepararam adequadamente, hospital de referência no estado de São Paulo, gente boa de serviço, gente experiente. Como disse o colega, no momento de fazer o treinamento para colocar o EPI, o clima era o melhor possível, eles estavam se divertindo, achando muito curiosa todo o treinamento, todo mundo muito satisfeito, mostrou lá toda a evolução. O primeiro paciente com Covid infectou a equipe inteira. Então, realmente, assim, é muito contagioso. Parece que as infecções de repetição podem produzir um quadro mais grave. Portanto, a questão aí da paramentação, a questão do treinamento, a questão dos cuidados, ela é super importante. Nós, inclusive, solicitamos a exclusão do nome da MB, de uma nota técnica da Anvisa, por discordar das orientações ali contidas, na hora que diz que para os profissionais de saúde, nós médicos, para ter contato com pacientes sintomáticos, a indicação é máscara cirúrgica e a máscara N95 apenas para os procedimentos com aerosol. E nós temos hoje literatura suportando para dizer que o profissional médico, o profissional de saúde que está em contato com pacientes sintomáticos, ele deve usar a máscara N95, ou seja, nós não assumiremos colocar o colega nesse risco. Então, nesse aspecto, colidimos com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entendo, senhores, isso é uma questão, não é disputa de poder, é apenas e tão somente a ideia muito clara de que a pandemia vai passar. As consequências delas, em alguns casos, não. Então, isso assim, nós temos uma clareza muito grande que os passos que a Associação Médica Brasileira tem dado hoje são todos sempre muito bem fundamentados, com base sempre na melhor evidência disponível e na maior segurança para o colega, o paciente e suas famílias. Nossa querida Débora, a presidente da Federal da Paraíba, também está com a gente aqui, acompanhando nós dois, amigo. Lincoln, eu também puxei isso aí para fazer um pouquinho de merchan, não para a Robson, mas para a ABM. Nós temos um instituto de simulação chamado INES, que já está aqui conosco há pouco mais de 10 anos, e nós fechamos uma parceria com a Comissão Estadual de Residência Médica, em que nós estamos treinando, através do Dr. Jedson, já treinamos quase 200 médicos residentes para como lidar
não só na questão da intubação orotraqueal, como também na questão do uso adequado dos EPIs, tanto na instalação como na retirada. E isso faz com que a gente consiga fazer treinamento, e em especial pelo fato de que nós estamos lidando com uma atenção secundária e terciária. Ou seja, nós não estamos falando no trabalho importantíssimo da atenção básica, mas nesse momento o que nós estamos aí é com uma doença que, como você mesmo falou, estamos aprendendo a saber quem é ela a cada dia. Então, é somente informar. A ideia da Comissão Estadual de Residência da Médica e da Associação Baiana de Medicina, através do INES, é que consigamos fazer esse treinamento para todos os médicos residentes do estado da Bahia. Isso é... Aí você pergunta, quem está custeando isso? É o recurso que a comissão tem através dos próprios residentes que pagaram as inscrições quando fizeram. Então, é um retorno para a formação do médico brasileiro, em especial aqui da Bahia, principalmente, qualificando a atenção. Falando em qualidade, vamos a um assunto que preocupa muito. Nós já fomos chamados de xenófobos, de reserva de mercado, que nós estamos contra porque é viés ideológico. Finalmente, como é que fica a situação de, mais uma vez, de novo essa tentativa de fazer com que os pretensos médicos formados em outros locais, em especial Paraguai, Argentina, Bolívia, tá? E a vinda desses médicos para cá. Como é que você vê como médico, com a sua história de vestibular, de faculdade, de pós-graduação, de treinamento, e agora pessoas que já tentaram revalidar e o índice de aprovação foi pouco mais de 5%. Isso é uma coisa que preocupa a AMB e preocupa quem? Bom, vamos lá. Gostaria de aproveitar alguns segundos para cumprimentar os meus caríssimos, doutor Marcelo Cascudo, que preside a Associação Médica Potiguar, doutora Débora Cavalcante, nossa diretora de Assuntos Políticos, presidente da Associação Médica da Paraíba, meu caro doutor Aderval, presidente da SOMESE, e somando ao meu caro Robson, nesses quatro, cumprimentar também Mauro, que preside a Associação Médica do Maranhão, Paulo Márcio, do Piauí, Fernando em Alagoas, e Carmelo, lá no Ceará, compondo aí todo o grupo das federadas da região Nordeste e que desempenham um papel absolutamente brilhante, exemplificado aí, Robson, por essa atuação sensacional aí da ABM, tá? E que, felizmente, tem se replicado através das ações dos citados colegas pelos seus estados, todos contribuindo para a melhoria da nossa saúde, para a valorização e para a melhor imagem do médico brasileiro. Falando em médico brasileiro, a primeira questão colocada aí. A denominação médico ela é privativa dos que possuem diploma válido, e isso está em lei no território nacional. Portanto, egressos de escolas estrangeiras são egressos de escolas estrangeiras. E nessa condição, independente da origem, se estrangeiros que se formaram nas suas escolas ou brasileiros que procuraram escolas no exterior, eles são egressos de escolas médicas estrangeiras. Uma vez validado o seu diploma, ou seja, o atestado da sua suficiência, da sua capacidade mínima de exercer medicina em território nacional, com proteção do paciente e sua própria proteção, esses indivíduos passarão a ser denominados médicos, serão, como sempre fomos, muito bem recebidos pela categoria médica, se inscreverão nos respectivos conselhos regionais e, a partir daí, dentro do que está preconizado no Código de Ética Médica e na legislação brasileira, terão liberdade e a responsabilidade de exercer a medicina. Qualquer coisa que fuja disso é uma empulhação, não tem outra palavra. É uma irresponsabilidade gigantesca, posto que discutimos aqui, sobre a relativa escassez, no começo era uma absoluta, agora é uma relativa escassez de equipamentos de proteção individual. A questão da dificuldade de leitos e de uma doença nova, de diferentes aspectos, difícil manejo, extremamente contagiosa. Você vai pegar indivíduos e eu estive esse ano
em janeiro, na Bolívia, em dezembro também estive na Bolívia, as próprias autoridades bolivianas extremamente preocupadas com o que eles chamam de escuelas de garagem. 150 pessoas na sala de aula, sem controle nenhum de natureza nenhuma. A pessoa vai no centro aí de Salvador, adquire um papel que está dizendo que ela concluiu o segundo grau, vai para uma dessas escolas, não tem teste de natureza nenhuma, vai pagando e vai passando, não tem nenhuma aferição. Algumas escolas, como do Paraguai, como não são reconhecidas pelo governo, as pessoas não podem atuar no próprio Paraguai. A preocupação na Bolívia é gigantesca. E essa pessoa, que na verdade é um analfabeto funcional, com um diploma de médico nas mãos, não tem a menor capacidade de atuar como médico, nem aqui, nem onde ele formou. Tá? Essa pessoa quer exercer medicina no Brasil, entre aspas, amparada por lei, amparada por decreto, alegando um pseudo-direito. Ser médico é um privilégio, não é direito. Ser médico depende em primeiro lugar, do seu querer, segundo, da sua capacidade. E cada um de nós aqui sabe o quanto foi e é aferido no seu dia a dia. E aí vem essa política demagógica, irresponsável e, sobretudo, perigosa, que vai pegar indivíduos cuja capacitação é, no mínimo, duvidosa, vai pegar os EPIs que, nas mãos de pessoas bem treinadas, já mostraram a sua limitação, a sua capacidade, vai gastar com essas pessoas, vai expô-las a um risco e a uma situação que elas não estão preparadas, vai expor os pacientes que já estão, nesse momento, em grande número, em alguns locais, no limite da capacidade de atendimento, a riscos que eles não precisariam correr. E, finalmente, nós vamos ter, disso aí, um aumento geral do número. Um aumento geral do número de mortalidade, um aumento geral do número de pacientes. Porque essas pessoas, certamente, muito rapidamente, elas mudarão de lado, elas precisarão ser tratadas. Então, isso é de uma irresponsabilidade difícil de encontrar um adjetivo adequado no léxico da nossa bela língua de Camões para justificar. Isso é de um oportunismo, isso é de uma indecência. Quando você está numa guerra, você trata bem o seu exército, você supre o seu exército com os equipamentos de segurança, com a infraestrutura necessária para que o seu exército ganhe a batalha. E aqui, nesse nosso país, por questões político-partidárias, tá, o exército continua sendo achincalhado, continua sendo tratado como se fosse um inimigo da pátria, em detrimento de pessoas, volto a dizer, que basicamente querem recorrer a curto-circuito, a bypass, a ausência de aferição da sua capacidade para tornarem-se profissionais e exercer medicina em território nacional. Volto a dizer, tem situações que a pandemia passa, o trauma, as cicatrizes e as consequências ficam. A ideia, em termos de Associação Médica Brasileira, é nos fundamentarmos legalmente para imputar, como pessoa física, a cada um desses governadores a responsabilidade por cada óbito que ocorrer em função dessa medida que nós reputamos de uma irresponsabilidade sem limites. Né? É algo inefável, que não se descreve por palavras o grau de sandice envolvida nesse tipo de proposta. Amigo, você fez um resumo extremamente lúcido e nos preocupa, porque a preocupação nossa não é com a questão de que é xenofobia, de que a gente não gosta de tratar pessoas pobres, como se a maioria da população brasileira vem exatamente da classe mais desfavorecida e, portanto, o SUS responde aproximadamente por 80% do atendimento, um pouco menos do que isso, da população. Então, assim, fica claro, tá, que, mais uma vez, a tentativa não é a primeira vez, começou em 2011 com a Escola Latino-Americana
de Cuba, que queriam trazer ditos médicos lá formados em apenas 4 anos. Mais uma vez, se eles quisessem trabalhar em Cuba, eles teriam que ficar mais 2 anos. Mais uma vez se tentou isso na época da presidente Dilma, não é? Com a questão do Mais Médicos, que até hoje a gente não sabe quantos médicos efetivamente estiveram aqui presentes, né? Falam-se em números pequenos e a maioria sequer tinha documentação. Eu me lembro disso na época do Conselho Regional de Medicina, que para validar diploma, que ainda tinha que validar, depois eles acabaram com isso, tinha um papel feito à mão, vindo como documento de formação. Então, assim, independente de qualquer profissional, não é só o médico, é preciso que haja alguma maneira de validar a faculdade ou a escola que ele fez. Tá? Então, assim, não é possível que com medicina tenha que ser feito de uma maneira diferente. Nós precisamos de engenheiros bem treinados, bem formados, para que não haver problemas de estrutura em prédios, em viadutos, em pontes. É importante que tenha uma boa formação do profissional de direito, para que ele não trabalhando de forma adequada, venha trazer consequências ruins em processos, seja ele na área civil, seja ele na área penal. Então, mais do que isso, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que precisam ser atendidas. Nenhum de nós, médicos, né, está preocupado com concorrência. Nós hoje temos aproximadamente 400 mil médicos, e com essa quantidade de faculdade de medicina hoje, que se só perde para a Índia, e em breve vai acabar sendo passado pela própria, a gente vai conseguir passar pela Índia, e por conta disso, por uma questão ideológica, de pensamento diferente, e a gente está expondo a população que é responsável por isso. Então, não é somente a relação do médico. Todo profissional que queira chegar num país sério, e a gente imagina que está em que venha para cá e revalide o seu diploma de qualquer profissional que ele venha fazer. Por que o médico tem que inventar isso? Será que efetivamente essas pessoas... outro dia eu ouvi de um colega, pobre coitado do pai que ajudou a pagar o menino para estudar na Bolívia, não sabia. Ninguém é inocente nessa história, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Alguém que sabe que a carreira médica, para a formação de um médico inicial são 6 anos, o conhecimento médico dobra a cada 6 anos. Os livros que eu estudei, meus 2 filhos nem prestavam para nada. Básico de anatomia, básico de fisiologia. Na época que eu me formei, não tinha tomógrafo. Então, a gente vai crescendo em dados novos e as pessoas querem entrar na força, arrombando uma porta, arranjando alguém que queira ser o ariete disso, ou seja, vamos fazer arrombar a porta. Lembrar que se isso passar, e eu espero que a justiça brasileira faça justiça, impeça que isso venha acontecer. Porque não é somente o fato de imputar que é importante se fazer isso, mas a garantia de atendimento. Como é que nós vamos ficar em uma situação desse nível com pessoas que sequer sabem fazer uma anamnese, com pessoas que sequer sabem fazer um diagnóstico diferencial? Né? Desculpe eu estar de uma forma falando até demais, mas a gente fica, incomoda a mim, incomoda quem é o paciente que precisa, porque sem essa qualificação, quem vai pagar o preço disso não serão os mesmos que estão querendo que isso aconteça. Porque todos, na sua maioria, conseguem acesso à medicina de qualidade. Então, assim, nós teremos o quê? Medicina de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mundo, porque as pessoas vão ficar doentes, e aí, a partir do momento que eles conseguirem isso, que a gente espera que não consiga, os CRMs vão ter toda a dificuldade de dizer, não tem como para regularizar essas pessoas. E acabou a pandemia, que a gente espera que acabe o mais rápido possível, com o menor sofrimento, tá? Essas pessoas, teoricamente, vão poder abrir seus consultórios, vão poder atender pacientes, vão se achar no direito, inclusive, de fazer cirurgias. E quem vai responder por isso? E quem vai responder por esses crimes? Porque o nível de formação de alguém que faz uma prova, em 2017, que foi a última, que só ficou pronto em 2019, por causa da quantidade de questão na justiça,
São os mesmos que estão querendo o dito 15 mil. E ainda tem gente que aplaude. Então, é um desabafo como médico, é um desabafo como cidadão, que a gente não deixe que isso venha acontecer, porque isso não é ruim para a gente, não. Como médico, é ruim para a população que vai depender da participação dele diante desses ditos médicos, que eu não chamo de médicos, mas de pretensos médicos, porque com certeza eles não o são. Façam a prova normal, estudem, se qualifiquem, procure fazer um curso melhor. Tá? Se todo mundo fosse médico, a gente não existiria. Eu preciso de um advogado, de um dentista, de um gari, do rapaz do policial. É um sonho de muita gente? Eu sei que é. Mas para se realizar um sonho, você tem que lutar para isso. E não abrir caminhos diferentes, enviesados para fazer isso aqui. Desculpe, amigo, o desabafo, mas é uma coisa que vem me incomodando nesse tempo todo. E a gente não podia perder a oportunidade do que você falou e também manifestar. Mais uma vez, Débora, obrigado pelo seu comentário. Né? De pessoas como nós que a gente vai correndo atrás. Obrigado. E aí eu queria, amigo, fazer agora uma outra pergunta a você dentro dessa questão. Telemedicina, que é outro momento que a gente precisa conversar. A telemedicina para você, do dia a dia, a medicina do dia a telemedicina, e como é que você vê o papel dela hoje na Covid, nos dois momentos diferentes? De uma forma muito sintética, eu vou me permitir fazer aqui, meu caro Robson, duas reflexões. A primeira delas, eu vou dar continuidade ao seu raciocínio. Dizer o seguinte, prezados colegas, nós hoje somos 477, perto de 500 mil médicos no país. Nós somos uma categoria profundamente capilarizada, nós somos uma categoria que ainda tem o respeito da maioria da população, isso, apesar de 16 anos de tentativa sistemática de qualificação. E por que dessa tentativa sistemática de qualificação? Justamente pelos fatos que eu disse aqui. A categoria médica, numa conta extremamente simples, simplória mesmo, 500 mil. Se cada um falar com 10 pessoas por dia, são 5 milhões de pessoas todo dia. Em 10 dias, 50 milhões de pessoas. Em 20 dias úteis, 100 milhões de pessoas. Em 2 meses, a população do Brasil. Ou seja, hipoteticamente, a nossa classe conversa com a população brasileira a cada 2 meses. Isso nos torna extremamente influentes. Isso nos torna muito poderosos, apesar de a gente não saber disso. E isso é a grande reflexão para os colegas. E por isso nós temos sido alvo de tantos achaques. Por quê? Porque se eu quero mudar a ordem social de um país, eu tenho que atacar os pilares dessa sociedade. E um dos pilares da sociedade brasileira é a medicina brasileira. Daí, essa questão que é pseudo de xenofobia, que é pseudo de falta de médicos. Meus amigos, como que numa cidade, a mais longínqua de todas, São Gabriel da Cachoeira, moram 44 mil pessoas, lá na cabeça de cachorro, no extremo noroeste do país, e tem prefeito, tem vereador e não tem médico? E se você pegar aí da nossa gloriosa Salvador, andar 200 km mar adentro, tem uma plataforma de petróleo, lá em Sergipe tem, lá no Ceará tem, no Rio de Janeiro tem. Não era para existir viva alma. Tem gente trabalhando nesses lugares. E alguém aí já ouviu falar no programa Mais Petroleiros, no programa Mais Engenheiro de Petróleo, no programa Mais Diretor de Plataforma? Então, meus caros, falta de médico é consequência, não é causa. O primeiro ponto, vamos colocar o dedo na ferida. Todo mundo que está aqui nesse fórum é formador de opinião, tem público, tem raciocínio. O convite aqui é que a gente pense junto e, sobretudo, que a gente atue junto, porque juntos temos muita força e, sobretudo, damos muito medo nos gestores. Esse é que é o ponto. Esse é que, assim, nós dominamos uma ciência que, pela sua complexidade, muito pouca gente tem capacidade de fazer. E não é elitismo. Eu seria o primeiro. Eu sou um indivíduo de uma periferia, de uma pequena cidade do interior mineiro, e não tinha médico na minha família. Então, se medicina fosse algum tipo de clã, algum tipo de casta, eu era o primeiro a não estar falando aqui. Medicina é para gente capaz, é para gente compromissada, é para gente que deixou festas, deixou
abriu mão de um tanto de coisa na sua juventude, todo mundo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, em função de um compromisso, de uma segurança. E, sem dúvida nenhuma, nós não podemos abrir mão disso. Quem nos precedeu, os nossos mestres, quem nos ensinou, merece todo o esforço e, juntos, nós colocamos qualquer político, qualquer gestor safado para correr. Esse é um ponto que todos nós temos que refletir profundamente. A nossa fraqueza é a nossa desunião. Se a classe médica conseguir fazer valer a sua força, sem dúvida nenhuma, a gente muda a medicina brasileira, muda a saúde nesse país. E dentro desse mesmo espírito entra a questão da telemedicina. Telemedicina é mais um instrumento a serviço da segurança, perdão, a serviço do médico, a serviço do seu paciente. A Associação Médica Brasileira faz parte da Associação Médica Mundial, hoje, inclusive, presidida pela terceira vez, é um orgulho falar isso para os colegas, por um colega nosso lá da diretoria da AMB, o Miguel Roberto Jorge. É a terceira vez que um brasileiro preside a Associação Médica Mundial. E a Associação Médica Mundial coloca, nas suas afirmações, nos seus estatutos, coisas muito tranquilas em relação à telemedicina. Telemedicina não visa substituir o médico, não visa substituir consulta presencial. Ela é um instrumento para que médicos e pacientes se beneficiem. Portanto, se tem um indivíduo atuando lá em Cocos, na divisa de Minas com a Bahia, uma região lindíssima, mas absolutamente longe, desassistido de tudo, próximo de Montalvânia, outra cidade mineira, são muito próximas e muito distantes de Salvador, de Belo Horizonte, de Montes Claros. E essa pessoa tiver, por exemplo, com um problema de uma úlcera, por insuficiência vascular, e o doutor César, aí, nosso colega de... Está nos ouvindo. Boa noite, meu caro doutor César. Puder contar com a expertise do César, olha o tamanho do benefício para esse paciente e para esse colega que está lá em Cocos. É disso que nós estamos falando. Agora, pegar a telemedicina, colocar a telemedicina como substituto do médico, imputando, mais uma vez, toda a responsabilidade em termos de segurança de dados. E olha que temos aí, foi adiada, mas vai entrar a Lei Geral de Proteção de Dados. A responsabilidade é daqueles que toparem e fazer telemedicina. Mais um custo adicional. Recentemente, aqui em Minas, uma operadora de saúde fez uma oferta generosa para aqueles que quiserem atender os seus pacientes por telemedicina por módicos R$1.000 por mês, R$12.000 por ano. Assim, realmente uma gentileza a toda prova para atender consulta pela metade do preço, né? Então, a gente está até escrevendo uma cartinha educada agradecendo tamanha gentileza. A questão de como que fica a responsabilidade quando você está fazendo uma teleconsulta, entre aspas, dá uma ruptura da rede por motivos variados e, de repente, o paciente está convulsionando ou obtua do outro lado. Quando você estiver fazendo uma tele-interconsulta e as opiniões divergirem de quem é a responsabilidade. Nada disso está definido e, mais uma vez, à guisa da Covid, estão tentando nos empurrar goela abaixo, que agora está resolvido o problema que todo mundo vai ter, entre aspas, um médico em casa. Mais uma vez, é algo que nós temos que ter uma consciência muito grande, não embarcarmos nessa onda, porque a responsabilidade vai cair sobre o colega, então, muito cuidado. Porém, a telemedicina veio para ficar. Então, sem dúvida nenhuma, contemplado os parâmetros de segurança, contempladas as questões que eu relacionei aqui, e vai caber ao nosso caríssimo Conselho Federal de Medicina e aos CRMs, né, que regulam eticamente a nossa profissão, travar essa discussão. Claro que a Associação Médica Brasileira, as nossas sociedades e cada um de nós, enquanto médico, tem não só o direito, mas o dever de contribuir dentro daquilo que ele entender justo e necessário.
Mas teremos que ter essas regulamentações para que, volto a dizer, uma coisa que coloca a Associação Médica Mundial, que a telemedicina ela veio como uma ferramenta para auxiliar o médico para atender com segurança os interesses do seu paciente e da sua profissão. Dito isso, nós não precisamos ter receio nenhum, né? O receio, como sempre, é dos atravessadores, dos espertalhões de plantão, que a Covid está aí mostrando, né? Inclusive, infelizmente, tem espertalhões com CRM. Nós vimos o caso de uma colega do interior de São Paulo com um soro polivitamínico, lá que foi até punida pelo conselho, e outros mais, né? Então, ou seja, a situação de crise, ela parece que atiça esse tipo de oportunismo em todas as naturezas. Você puxou um assunto aí, amigo, interessante, e como você falou, o recado foi dado, e eu vou chamar a atenção, assim, deixar bem claro essas questões que vêm aparecendo de vitamina D vai resolver, água quente vai resolver, escovar a língua vai resolver, enfim, nós sabemos que tem muito também da história de que todo mundo é pouco de louco e médico, mas é muito cuidado para a população que não tem essas informações de forma correta, não ir nessas barcas de que achar que isso vai resolver o problema. Tá? Então, assim, é uma coisa que você chamou a atenção aí e nós temos essa preocupação exatamente, mas vocês não estão querendo novidades. Não é isso, não. Se tem uma área que tem novidade todo dia, é medicina. Né? Nós estamos lidando com uma doença aí agora e a questão de informação, nós estamos numa reunião antes de começar essa aqui das 19 horas, que é o que a gente chama de gabinete de crise, uma síndrome nova chamada síndrome de Kawasaki, que é com crianças, inclusive criança transplantada de coração, que é uma forma que a doença também tem se apresentando, bem diferente do que esperado. Então, cada dia nós estamos vendo ações que têm relacionadas à doença e a medicina de qualidade que o Brasil tem faz parte desse trabalho, esse material do Instituto do Coração. Ou seja, nós temos equipe de qualidade. O que nos falta é equipamento. Não adianta ter médico se você não tiver material de exame disponível. E aí eu me lembro de nosso querido Diogo, que chegou aqui agora, presente, já bem-vindo, amigo. O que já vivemos isso em visitas de cidades que querem fazer curso de medicina ou querem abrir coisas parecidas, que sequer tem um ventilador que sequer, ou seja, o paciente, uma cidade do interior do Amazonas, que fica 4 horas de carro, e o colega bom amigo fez uma visita e perguntou, vem cá, quando o paciente precisa ter uma parada, a gente reanima e entuba não, doutor, a gente não tem respirador aqui, mas quando a gente consegue entubar, a gente vai de Iambu 4 horas de viagem para chegar em Manaus. E aí a crise de Manaus foi o quê? Falta de médico? Falta de estrutura para isso. O ano passado saíram 500 e tantos médicos que são de Manaus e foram embora por conta disso. Então, assim, é importante que a gente também situe essa questão que antes que a gente está falando. Amigo, a gente tem mais alguma coisinha para perguntar a você com relação a isso. O que é que a MB tem como perspectiva? Nós estamos chegando ao fim de um mandato profícuo, né? Um mandato muito presente. Só para vocês terem ideia, o Lincoln veio do extremo norte ao extremo sul, ele conhece quase todas as cidades, ele conhece mais a Bahia do que eu, só para vocês terem ideia. E assim, como é que você vê o papel da ABM, da NB e das suas federadas, aqui presente alguns colegas, Aderval, Marcelo, enfim, qual é o papel que a gente tem ainda pela frente em relação ao Covid e quais são as nossas premissas para até o final dessa gestão e poder continuar um trabalho que a AMB vem fazendo em prol da medicina brasileira? Meu caro Robson, o entendimento é o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que nos colocar no dia a dia do colega. Medicina é uma atividade, como eu já referi, extremamente complexa. Só que a nossa atividade é de muito curto e médio prazo, né? Ninguém com a dor abdominal, com insuficiência respiratória, fica esperando dias, algumas horas, tem que resolver,
ou você vai ter um desfecho. Muitas das coisas que nós fazemos são de médio e longo prazo, né? Conseguir parar a abertura de escola de medicina, a moratória, que estão tentando derrubar de todo jeito, mas não conseguem, promessa do presidente está mantido, foi um trabalho extremamente longo, né? Trabalhar sobre a questão do Médicos pelo Brasil, que é um primeiro passo para uma carreira médica de Estado, também tem tempos que nós estamos trabalhando nisso. Montar uma estrutura, uma representação política, a gente vem trabalhando nisso, inclusive conjuntamente com o meu caro doutor Rosa, doutora Débora e outros aqui presentes, desde 2013. E a minha expectativa, na realidade, é que se crie uma cultura que a Associação Médica Brasileira, respeitando os seus estatutos, mas participe cada vez mais ativamente das questões políticas que envolvem os ditames da nossa profissão, que estejamos mais e mais no dia a dia de Brasília, participando ativamente, constituindo uma representação robusta dentro do parlamento, como a Associação Médica Americana faz há 60 anos, e hoje nós tivemos a oportunidade de aprender. Então, é uma cultura instituída, os colegas têm que se sensibilizar. Os colegas precisam criar uma cultura. Nós não fazemos revisão no nosso carro, nós não fazemos revisão do nosso instrumental cirúrgico. Nós vamos parar, que seja 1 hora por semana, para, por exemplo, existe um site chamado Poder e Medicina, que é patrocinado pela ANB, está lá à disposição de todos os projetos de lei que fase que eles estão, o que está acontecendo, qual é a atividade. A gente monitora tudo o tempo inteiro. Tá? Então, isso é a minha expectativa, ou seja, o nosso trabalho é um trabalho muito intramuros. Nós pegamos a associação médica e a tornamos extremamente capaz do ponto de vista econômico, financeiro, administrativo e jurídico. Esse que talvez seja o meu principal legado pessoal. Eu gosto muito de administração, e a administração faz toda a diferença, porque nos ensina a enxergar o médio e o longo prazo, né? E eu preciso tentar, né, nesse final de mandato, deixar bem firmes ou bem fincados os fundamentos administrativos, para que quem vier me suceder, e a nossa estimativa que seja o nosso querido doutor Diogo Sampaio aqui presente conosco, além de encontrar uma casa completamente arrumada, que não tem dívidas, que tem recursos em caixa, que está administrando com a devida parcimônia, o devido cuidado esses recursos, ela precisa, ele continue a fazer. E aí eu vou citar o nosso ex-presidente Florentino Cardoso, mais e melhor. Então, esse é o meu desejo e esse que eu espero que fique, porque, assim, muito, às vezes o colega pergunta o que a associação faz por ele, e é quase que uma injustiça, tamanha a quantidade de ações hoje empreendidas pela Associação Médica Brasileira, pelas suas federadas e conjuntamente a Sociedade de Especialidade. Quem chegou aqui agora foi o nosso querido professor Antônio Carlos Vera Lopes, mais conhecido como ACVL, ex-presidente da ABM, presidente da Academia de Medicina nesse momento. Seja bem-vindo, querido amigo. Lincoln, foi feita uma colocação aqui por uma pessoa que está nos acompanhando, Fanavia, o nome dela, ou pelo menos como ela se apresenta, que uma associação não tem que ter uma base administrativa e jurídica, com certeza. E tanto a Associação Baiana de Medicina temos isso, e a ANB, da qual eu sou o segundo vice-presidente, foi exatamente uma das coisas que mais nós fizemos nesses últimos 3 anos, foi arrumar do ponto de vista administrativo e financeiro a ANB e a questão jurídica. Nós temos um escritório de advocacia aqui na Bahia que nos representa, à frente do Dr. Marcos Sampaio, do mesmo jeito que nós temos pela ANB o professor Técio, que é um dos mais famosos advogados do estado de São Paulo, que nos dá todo esse apoio. Então, nós temos isso. Ninfa também, nossa querida presidente da Federada de Roraima, está aqui conosco também. Enfim, é exatamente isso. Então, assim, são coisas importantes na administração de uma entidade médica, porque eu digo todo dia, ela não é minha, ela não é de Lincoln, ela é de todos os médicos que estão associados da sua federada.
Amigo, eu queria que você, nesse momento, né, eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz de Instagram, quem me conhece sabe que eu não sou muito afeito a isso, mas é o papel da instituição, eu tenho feito isso porque é uma ferramenta extremamente interessante e de divulgação. Nós estamos aqui com vários colegas, são pessoas que estão aqui nos assistindo e são formadores de opinião, né? Então, algumas falhas minhas, que é natural de quem está em fase de treinamento, né? Ou seja, mesmo para trabalhar com o Instagram, Lincoln, a gente precisa estudar, a gente precisa se formar, porque se não for bem preparado, a gente faz um bocado de bobagem. Então, as suas considerações finais para que a gente possa terminar esse mais um momento do papel da ABM, que é também esse tipo de atividade nas redes sociais. Bom, gostaria de saudar a presença aqui da doutora Ninfa e, ao fazer, saúdo todos os colegas lá da região norte que estão com a gente, a Federada de Roraima, a nossa caçulinha. Foi um prazer enorme ver o belo estado de Roraima, ver como que os roraimenses têm feito um papel brilhante na questão da migração dos venezuelanos. Chamaram para si toda aquela situação humanitária de potencial desastre. E se a coisa só não está ruim no resto do Brasil inteiro, todas as noites nós devemos realmente render nossas homenagens àquelas 600 mil bravos roraimenses que estão segurando uma situação lá junto com as Forças Armadas. É importante também o papel das Forças Armadas, que seria catastrófico para o país. Parabéns para todos. Do ponto de vista de considerações finais, agradecer aqui a atenção dos colegas, dizer que todos reflitam sobre o que nós conversamos aqui. Isso aqui é uma provocação. Eu acho que a Associação Baiana de Medicina cumpre, nesse momento, o seu papel e a Associação Médica Brasileira também. Por isso, nós temos que agradecer, Robson, porque, figurativamente, muitas das vezes, a Associação Médica Brasileira aparecia para os colegas como se fosse aquela estrelinha à noite no céu de Plutão, e aquela estrelinha à noite lá no meio de outras tantas é o Sol, e Plutão só existe, está onde está por causa do Sol. Então, muitas vezes, o colega entra no consultório, tem o seu primeiro doente, tem o seu tipo especialista, tem a sua atividade e não sabe que tem gente brigando em todos os níveis por ele, para que ele possa sentar ali e exercer sua atividade no dia a dia. Esse é o papel das entidades médicas, é para isso que elas existem. Gostaria de saudar os meus ilustres colegas baianos, na pessoa do meu caríssimo professor Antônio Carlos Lopes, esse poço de cultura, esse farol que ilumina não só a medicina brasileira, mas tem renome internacional e é um orgulho tê-lo aqui nos assistindo nesse momento. Portanto, seriam as minhas considerações, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns à ABM, Robson, na sua pessoa, pela iniciativa. Amigo, mais uma vez a gente agradece a sua vinda aqui, a sua disponibilidade, que é sempre presente. E eu só gostaria de fazer um adendo final, porque é uma questão de valor, de mérito. Assim, volto a dizer, não temos, e no meu caso pessoal, nenhum tipo de viés que seja de um lado ou de outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, é um exemplo que esses dois gestores na Bahia têm feito. Assim, o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa são políticos de lados completamente contrários, mas vêm fazendo um trabalho, tem seus erros, tem alguns acertos, erros e acertos, mas é importante dizer que eles estão trabalhando junto e isso faz com que a população possa estar mais protegida na maneira que pode ser feita. Então, assim, parabenizar isso como ABM, como médico, como cidadão. Sabemos que não é fácil uma epidemia desse nível, principalmente pelo fato de a gente não saber como ela está. Então, uma boa noite a todos, um bom descanso, e na próxima semana teremos uma outra sessão com um convidado especial, mudando um pouco o foco mais para também não deixar de fazer esse papel importante da ABM. Uma boa noite para todos, aos colegas e amigos que nos prestigiaram. Tchau, boa noite. Tchau.